Ao longo do tempo, observamos que as transformações mais profundas da história quase nunca são anunciadas como ameaças. Elas chegam disfarçadas de progresso, surgem como solução para problemas reais, oferecendo conforto, eficiência e segurança. Elas vêm como respostas antes que as perguntas sejam feitas. E quando percebemos, já estamos vivendo dentro delas. A Bíblia é um livro magnífico, que sobrevive aos tempos e traz em suas entrelinhas verdades que às vezes aparecem como ficção científica. Algumas delas estão acontecendo neste exato momento, e é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Eu sou Paulo Hernani e você é muito bem-vindo no canal Fatos Desconhecidos. Um dos livros mais temidos e admirados ao mesmo tempo é o livro do Apocalipse. É o último livro da Bíblia, e é por isso que ele não deve ser lido com pressa nem com histeria. É preciso lê-lo com atenção, com respeito e com a consciência de que o apóstolo João, descrevendo as visões entregues a ele pelo próprio Deus, não escreveu para satisfazer curiosidades sobre os fins dos tempos, mas sim para proporcionar formação e discernimento espiritual em tempos de confusão. Ao longo do livro, João fala sobre vários sinais e profecias, imagens fortes, que devemos ter em mente para percebermos a chegada do fim dos tempos. Por exemplo, ele descreve algo muito específico sobre o que é chamado de marca da besta, um sinal na mão direita ou na testa que simboliza a filiação da pessoa marcada ao inimigo. Dentro do sistema imposto pela chegada da marca, a regra é clara. Ninguém pode comprar nem vender a não ser quem tiver essa marca, o que força o seu espalhamento e disseminação pelos povos do mundo. Durante séculos, os cristãos acreditaram nisso e sempre causaram fascínio e medo. A dúvida é: isso realmente procede? Você sai em busca dessas marcas? Em outras épocas, essa interpretação parecia simbólica demais para se materializar, porque faltava à humanidade a tecnologia capaz de ampliar isso a uma escala global. Faltava infraestrutura e alcance para essa marca na pele. Hoje, porém, não falta mais. A tecnologia domina o mercado numa velocidade absurda e pouco se fala das consequências humanas, espirituais e morais desse processo. Se a Bíblia fosse escrita hoje, nessa era tecnológica, provavelmente esse sinal seria um chip, um escaneamento biométrico ou um sistema digital. A própria fundação do Bill Gates tem desenvolvido as chamadas tatuagens eletrônicas. Elas não se assemelham às tatuagens que estamos acostumados a ver no corpo das pessoas. Na realidade, são implantes eletrônicos ou adesivos de pele que podem monitorar métricas de saúde, armazenar dados de identificação e se comunicar com dispositivos musicais. O propósito dessa tecnologia tem a justificativa médica de monitorar pacientes, acompanhar condições de saúde e emitir alertas precoces sobre doenças. O argumento da conveniência é forte e o potencial de vigilância também é enorme. Será que iremos todos aderir a isso? Vivemos um tempo em que o corpo humano começa a ser integrado aos sistemas econômicos e de informação de maneira inédita. Não apenas como usuário, mas como interface. O discurso é médico, preventivo e humanitário, e não há como negar os benefícios reais disso. A tecnologia em si não é maligna. Ela salva vidas, amplia capacidades, reduz sofrimentos. O problema nunca foi a ferramenta. O problema sempre foi quem a controla, com quais critérios e com quais limites. Outro exemplo que nos lembra das mensagens de João é a tecnologia de pagamento pela palma da mão. Empresas já desenvolveram sistemas que permitem pagar compras apenas aproximando a mão de um terminal de pagamento sem que precise de cartão ou celular. Ou seja, a sua mão
se torna a sua carteira. Essa possibilidade já está em uso em alguns lugares. É claro que se trata de um grande facilitador para esse tempo moderno. Mas a pergunta que precisamos fazer é outra. O que acontece quando o sistema rejeita você? Já parou para refletir que quando a sua mão se torna o seu dinheiro, ela também se torna o seu acesso à sobrevivência? Quando o corpo está a serviço da tecnologia, isso causa preocupação. Não por medo irracional, mas por memória histórica. Toda vez que a sobrevivência humana dependeu de um sistema centralizado de autorização, a dignidade se tornou frágil. E talvez seja exatamente sobre isso que fala o apóstolo João. Você já parou para refletir que quando a identidade deixa de ser algo reconhecido socialmente e passa a ser concedido por um sistema, o ser humano deixa de ser sujeito e passa a ser permissão? Quem um dia ia imaginar esse avanço dos sistemas de pagamentos baseados na palma da mão, onde não há cartão, não há dinheiro, não há sequer um telefone como intermediário? O corpo se torna a chave, a mão se torna a carteira e a promessa é a simplicidade. O risco é absoluto, porque quando o acesso à economia passa pelo corpo, a exclusão deixa de ser apenas social e se torna existencial. Se o sistema rejeita você, você não perde apenas dinheiro, você perde acesso à vida cotidiana e a capacidade de comprar alimento, transporte, abrigo. O Apocalipse fala exatamente isso, não como metáfora poética, mas como descrição funcional de um sistema. Sem a marca, não se compra e não se vende. Então, precisamos falar sobre o WorldCoin, ambicioso projeto do empreendedor Sam Altman, fundador da gigante OpenAI, controladora da inteligência artificial ChatGPT. Esse novo projeto de Altman, agora no campo financeiro e social, consiste em escanear a íris das pessoas usando esferas prateadas, brilhantes, literalmente orbes, instalados em cidades ao redor do mundo. O objetivo declarado é criar um sistema global de identidade capaz de provar que você é humano e não uma inteligência artificial. Isso já está sendo implementado nos Estados Unidos, com orbes surgindo em grandes cidades. O propósito declarado da WorldCoin é, de certa forma, nobre. Em um mundo de falsidades feitas por inteligência artificial, como provar que você é uma pessoa real? Realmente é difícil distinguir o que faz parte da realidade e o que foi manipulado. Mas o método de coletar dados biométricos dos seus olhos e armazená-los em um banco de dados levanta questões profundas sobre privacidade, vigilância e controle. Pelo menos a participação ainda é voluntária e não obrigatória. Mas esse futuro em que toda a atividade econômica é digital, sem a existência do dinheiro físico, já chegou. O alerta é que esse sistema está nas mãos de um pequeno grupo de empresas de tecnologia que rastreia todos os nossos passos, e o problema é que, de fato, somos reféns disso tudo. A qualquer momento, elas podem congelar nossas contas e negar o nosso acesso. O mais intrigante é que o Apocalipse descreve exatamente um sistema em que esse tipo de controle econômico é possível, não necessariamente por um governo, mas por um sistema centralizado de poder sobre o comércio. João não descreve apenas um objeto, mas um ambiente, um ecossistema onde poder, tecnologia, economia e adoração se fundem. O texto sagrado fala de controle econômico, mas também fala de lealdade espiritual. A marca da besta não é apenas um meio de acesso, é um sinal de pertencimento. Não é apenas vigilância, é culto. Sabemos que a Bíblia é um livro de interpretação, mas seria também de premonição? Nesse caso, passado e futuro trazem esse equilíbrio. O cristão não é chamado a demonizar a tecnologia nem a viver em paranoia. Jesus
nunca nos chamou para o medo, mas também nunca nos chamou para a ingenuidade. O alerta bíblico não é contra circuitos e códigos, mas contra sistemas que exigem fidelidade absoluta, que substituem a confiança em Deus pela dependência total de estruturas humanas. O Apocalipse fala de um sistema, não necessariamente de um estado. Um sistema que controla, que condiciona, que define quem participa e quem é descartado. Isso nos obriga a perguntar: quem decide? Quem controla os dados? Quem estabelece os critérios? Quem aperta o botão que autoriza ou nega? Mas o texto bíblico vai além. Ele deixa claro que a questão final não é tecnologia, é adoração. A marca é um sinal externo de uma decisão interna. É o símbolo de uma lealdade transferida. Por isso, ela só faz sentido em um contexto onde a fé cristã já foi marginalizada, ridicularizada e pressionada a se calar. E quando nós voltamos para o cenário cultural recente, percebemos algo inquietante. Não se trata apenas de discordar do cristianismo, mas de torná-lo socialmente vergonhoso. A fé não é apenas criticada, é caricaturada. Não é apenas questionada, é tratada como ameaça. A indústria de entretenimento, que molda imaginários e afetos, parece ter encontrado prazer em ridicularizar aquilo que durante séculos sustentou valores de dignidade, sacrifício e transcendência. Hoje em dia é comum ser alvo de julgamento em programas abertos de TV, por exemplo. Claro, não é uma perseguição como a de antigamente. Afinal, os primeiros cristãos enfrentaram açoites, cruzes e arenas. Eles foram fortes e permaneceram fiéis aos seus próprios princípios. E ainda assim, o escárnio constante cumpre uma função. Ele prepara o terreno para normalizar a ideia de que a fé cristã é um problema a ser resolvido. A fé e a religião sempre sobreviveram às tempestades, pois onde há trevas, há luz. Quando um assunto bíblico é zombado, acaba atraindo mais atenção, como se fosse uma polêmica reversa. Vamos agradecer nossa liberdade de adoração, porque existem outras realidades muito diferentes. Na China, por exemplo, o culto é vigiado, os hinos são regulados e a pregação é filtrada por uma ideologia estatal. Ou seja, aquilo que para nós ainda é debate teórico, para outros já é vida concreta. Controlar a forma de adoração é o estágio mais avançado de dominação espiritual. Não basta silenciar o altar, é preciso repreender o louvor e isso revela algo profundo. Quem controla a adoração, controla a alma coletiva. Na Nigéria, o sofrimento assume outra forma. Violência direta e muito sangue. Os cristãos são mortos não por acaso, mas por identidade. Ali a pergunta sobre fidelidade não é abstrata, porque ela é respondida diariamente com o corpo. Isso lembra as palavras de Jesus quando diz: "Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça." Ele não prometeu segurança, prometeu sentido. E então a pergunta se volta: se seguir Cristo custasse o seu conforto, sua posição social e seu acesso ao sistema, você continuaria a segui-lo? Essa pergunta não é em vão. A fé, que só sobrevive enquanto é conveniente, não é fé. É apenas um acordo temporário. Quando as Escrituras falam dos sinais dos últimos tempos, elas apontam para 3 dimensões: religião, sociedade e natureza. Uma religiosidade vazia, performática e sem transformação. Uma sociedade centrada no eu, no prazer e no dinheiro. E uma criação marcada por desastres e instabilidade. Mas nada disso é apresentado para gerar pânico, mas vigilância. Religião sem Cristo é um simulacro. É possível frequentar templos, repetir palavras sagradas e ainda assim nunca ter se rendido. Falsos mestres não se apresentam como inimigos da fé,
mas como versões mais confortáveis dela. Eles oferecem um evangelho sem cruz, sem arrependimento e sem custo. E é exatamente por isso que é tão sedutor. A sociedade, por sua vez, prega o amor a si mesmo acima de tudo. É o narcisismo elevado à sua última potência, quando Jesus fez justamente o contrário. Ele se esvaziou de vaidade para tocar os rejeitados e amar quem era indesejável. Realmente, quando o amor pelo outro desaparece, tudo se torna funcional, utilitário e descartável. A consequência vem como resposta da natureza: terremotos, fomes e epidemias. Não se trata de punições automáticas, mas de sinais de fragilidade. No meio disso tudo, há uma promessa de sustentação. O evangelho será pregado a todas as nações. Enquanto o mundo treme, a mensagem avança. Deus não se apressa em julgar porque é paciente em salvar. O tempo ainda representa graça. Por isso, não devemos nos prender em datas, chips ou algoritmos. O que precisamos está no coração. Devemos questionar: o que tem capturado a minha devoção? Onde deposito minha segurança? O que me consola quando estou só? Se a tecnologia começa a ocupar o lugar que pertence a Deus, algo está fora do eixo. Não porque a tecnologia seja maligna, mas porque o coração humano é inclinável. Você fala mais com telas ou com o grande Criador? Busca respostas rápidas ou a revelação do silêncio profundo? Quando Jesus falou de vigilância, ele pediu fidelidade. Vivemos tempos complexos, onde o mundo parece caminhar para uma centralização inédita de poder com esses dados de controle. Ao mesmo tempo, nunca houve tanta oportunidade de proclamar a verdade. Essas duas realidades coexistem. O legado que devemos absorver disso tudo é ter discernimento em vez de medo. A vida nos pede coragem. Coragem para permanecer e ser fiel às palavras de Deus, porque Ele nunca nos abandona. Já parou para pensar que talvez o apocalipse somos nós? Quando tudo mais passar, quando os sistemas ruírem e as tecnologias se tornarem obsoletas, a pergunta final não será qual marca usamos, mas sim a quem pertencemos.